Tá chegando para trazer as informações do Santa Cruz. Ele, né, que é o nosso grande mestre, Vinícius Calado. Primeiro do Santa ranking. Amplia. Oi? É o primeiro do ranking, ele. É o primeiro, é? O primeiro é ele. Depois de você, então. Não, né? não, ele Você é o primeiro, pajé. eu tô fora, amigo. Não, você não se sai, não. Você Não, é o pajé. tô fora. Independente de qualquer coisa, lembre-se sempre dessa minha frase. Você é o Tô fora. pajé. Olha, eu só falo com você sexta-feira adiante, viu? Como é? Eu só vou falar com você a partir de sexta-feira, depois a gente conversa. A partir de sexta-feira. É. Meu Deus do céu. Olha, Santa amplia jejum de vitórias. Quem tá chegando para trazer as informações é meu amigo Vinícius Calado. Tudo bem com você, Vinícius Calado? Ô, Maílson, ontem foi decepção para todo lado, né? Lá na Arena. Santa até começou muito bem no jogo, pressionando a equipe do Amazonas, mas ali poucos minutos, até os 10 primeiros minutos. Depois foi um jogo que o Santa teve muita dificuldade em finalizar. O Renan, goleiro do Amazonas, basicamente só fez uma defesa e teve aquele gol muito claro perdido pelo Quirino, mas é um time que deveu bastante. Muitas mudanças e durante o jogo as alterações também, o torcedor ficou na bronca com as mudanças feitas pelo Claudinei Oliveira e o resultado, derrota a primeira do Santa em casa na Série C, tinha perdido só que como visitante, e agora são 3 jogos já, 4 partidas na Série C, e a 3 o Santa não vence, é um Santa pontuando pouquíssimo aí com 2 derrotas consecutivas. Verdade, né? 2 derrotas consecutivas, muito ruim. Santa, 2 derrotas consecutivas e 3 jogos, né? Sem vencer, só venceu Isso. a primeira partida. Alerta ligado em relação ao desempenho e também à pontuação do Santa Cruz, Vinícius. Exato, Maílson. O desempenho que a gente falou, né, é o que o Santa não conseguia dar muita sequência às jogadas, teve muita dificuldade, né, em furar o bloco baixo do Amazonas, que se portou muito bem, competiu bastante, e o Santa teve muita dificuldade, e aí a gente fala de uma primeira partida com a Itabaiana, com um gramado que pouco se deu para avaliar do desempenho do Santa, mas como o cenário era de exceção, o Santa se impôs, venceu e ficou uma boa imagem. Contra o Floresta fez um primeiro tempo muito interessante, teve a polêmica do pênalti não marcado, aí saiu em desvantagem, empatou rapidamente, só que não conseguiu a virada. Foi para o jogo contra o Confiança, que foi um desastre. E contra o Amazonas era o reencontro com a torcida e disse, não, agora vai ser a virada de chave. Depois do presidente ter ido em alguns treinos durante a semana, ter conversado sobre a questão salarial, parecia que estava tudo muito bem encaminhado para que o Santa fizesse as pazes com a torcida e também com a vitória. Até ontem o Santa botou o maior público da temporada, 13.501 torcedores, mas aí nada saiu como se esperava, o desempenho muito abaixo novamente. E aí, Maílson, o Santa tem 4 pontos em 4 jogos, ou seja, 4 pontos em 12 disputados. Isso é 1/3 apenas da pontuação. E aí, Maílson, isso não é alarmismo, não é nada, é só um fato. A gente, quando vai fazendo uma análise do recorte de 4 jogos, o Santa tem 33,3% de aproveitamento, basicamente. Isso é um percentual de uma equipe que no ano passado uma pontuação de 19 pontos, né? Então teria 19 pontos com esse percentual. É um percentual de uma equipe que luta claramente contra rebaixamento e que no ano passado teria sido rebaixada. Então é um alerta ligado aí. É importante que o Santa não vá achando que tem muitos jogos. O próprio Fabinho, quando foi apresentado, disse que a lição que ficou no ano passado com o rebaixamento do Retrô é que a importância que existe dos pontos, tanto das primeiras rodadas quanto das últimas. Quando você deixa de ganhar os pontos no início, isso vai criando uma pressão e lá na frente complica muito. Então é o Santa que tem que estar ligado para pontuar já de imediato na próxima rodada. Legal. Em relação ao Santa Cruz, agora tem mais 2 jogos fora em sequência, Vinícius? Exato, Maílson. A gente vai aí para a 5ª rodada da Série C e o Santa Cruz tem até aqui dos 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Tá tudo ok, né? Tá balanceado. Só que agora nos 2 próximos o Santa joga como visitante. Então, das 6 primeiras rodadas, isso não é uma novidade, não é algo que se sabe de agora, mas a gente sempre pontua. O Santa terá 4 jogos como visitante e apenas 2 jogos como mandante. Então, o Santa vai agora para o jogo contra o Guarani, sábado, 5 da tarde,
em Campinas, depois, novamente em São Paulo, joga em Limeira contra a Inter. Pega 2 times paulistas, na sequência, 2 jogos como visitante. O Santa vai ter que buscar pontos aí e uma boa pontuação desses 2 jogos longe da torcida aqui do Recife. Seu convidado daqui a pouco com a gente, Vinícius Calado. Já já, Mailson, a gente escuta o técnico do Santo, Claudinei Oliveira, e só para a gente deixar um registro, Mailson, ontem a gente falou na transmissão, o Santa fez uma homenagem ao fisioterapeuta, né, o Peninha, muitos anos e muitas décadas de serviços prestados ao Santa Cruz. O Marcelo Cabo até, no ano passado, um vídeo da pré-eleção em um dos jogos decisivos da Série D, viralizou, porque o Marcelo Cabo colocou o Peninha ali no meio da roda da pré-eleição no vestiário, e o Peninha está passando por uma situação muito difícil, muito delicada de saúde. A gente faz esse registro, deixando boas energias, que o Senhor cuide dele e da família dele nesse momento complicado de saúde. O Santa ontem o homenageou, Maílson. Verdade, energias positivas nessa situação e que Deus possa tomar conta. Valeu, Vinícius Calado. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações do Santa Cruz. Ontem o Santa perdeu a segunda seguida no Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi derrotado pelo time do Amazonas por 1-0. Vamos lá fazer análise bem minuciosa, uma análise bem detalhada do que foi o Santa no jogo de ontem. Quando termina o primeiro tempo, houve uma vaia sonora para o time tricolor, e é o que eu confesso que eu não consegui entender bem o porquê daquela vaia. Não que o Santa tenha jogado um grande primeiro tempo, mas o Santa foi melhor do que o Amazonas na primeira etapa. E isso, para mim, já resume muita coisa. Poxa, o time foi melhor, foi superior ao outro, o gol não saiu, mas fiquei realmente sem compreender o porquê daquelas vaias. O Santa tinha corrigido algo muito importante, que era uma marcação mais firme, falhou muito no sistema de marcação na partida contra o Confiança, lá naquela derrota em Aracaju. Aquele jogo foi horroroso, e a marcação foi pegada, a marcação foi muito melhor no primeiro tempo contra o time do Amazonas. Então, Santa foi melhor no primeiro tempo. Pecou no quesito finalização, porque chegou algumas vezes no gol, conseguiu criar, mas os caras não chutavam, pelo menos para testar o goleiro. Teve bola do Israel para bater para o gol, teve bola do Regis para bater para o gol, só não chegou para o centroavante. O Thiago Marques realmente ele ficou muito ansioso para receber alguma bola. As bolas que foram enfiadas para ele era só para fazer o trabalho de pivô, e ele não estava conseguindo ganhar essas paradas do zagueiro Marcel. O Amazonas, na verdade, encaixou muito bem a marcação em cima do Santa. Eu vou lembrar rapidamente, abrindo um parêntese, de algo que eu sempre falo, talvez mais em relação ao Náutico, tá? Mas estudar o adversário é fundamental. Fundamental. Não dá para você apenas colocar o seu estilo de jogo e pouco se importar com quem vai enfrentar. Isso não dá certo. Então, ficou muito nítido que a leitura, o raio-x, que o Christian de Souza, técnico do Amazonas, fez no Santa Cruz foi muito minuciosa. Porque o Thiago Marques ficou muito bem anulado pelo zagueiro mais alto do time do Amazonas. Não foi só em bola aérea, não, mas era o cara que tinha mais corpo, mais força física mesmo. O Marcel anulou muito bem o Thiago Marques. E o Ronald, quando recebia a bola, era marcação dobrada em todos os lances, sem exceção. A disciplina de marcação do Amazonas me chamou muita atenção. Me chamou a atenção de verdade. Todas as bolas que o Ronald, que é o grande quebrador de linha do ataque do Santa, recebia, eram 2 em cima dele. Não tinha espaço para ele fazer o mano a mano, para ele fazer o 1 contra 1. Não tinha como. Era sempre uma marcação dobrada. Ou seja, dificultou demais a vida do Ronald, que era o único atacante de lado de campo que o Santa tinha no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, havia, claro, a necessidade da vitória, isso aí foi explicado pelo Claudinei, onde ele desmonta o esquema com 3 volantes, que ele começou a partida, tira o Silva para poder colocar o time mais ofensivo. O danado é que a substituição, a primeira, ela vai errada como as demais durante o jogo. Primeiro que ficou, afora essa do Silva, aquelas substituições que a gente costuma dizer 6 por meia dúzia. Tira um jogador da posição, bota um da posição. Tira um da posição, bota um da posição. E quando era para fazer tira um da posição e bota um da posição, que era na hora da saída do Regis, o Claudinei não fez. Ou seja, eu só consigo classificar que todas as alterações que o Claudinei fez na partida
não foram boas. Não foram alterações que fizeram com que o Santa Cruz crescesse. Pelo contrário, o Santa Cruz caiu. O Santa Cruz perdeu força no segundo tempo do jogo, pelas alterações que não foram bem efetuadas. Ele até ressalta, na entrevista coletiva, que enquanto estava com 3 volantes, o Santa não sofreu gol. Verdade, no primeiro tempo não foi nem ameaçado. Então é como se ele desguarnecesse o setor de meio de campo no segundo tempo e daí sofreu gol. Eu não vou classificar assim não, tá? Para mim foi muito mais uma questão de falha individual e realmente foi. Infelizmente, de novo, de um bom jogador, eu classifico o Zé Mário como um bom jogador do Santa Cruz, mas ele falhou no posicionamento lá em Aracaju e ele voltou a falhar nesse jogo também. Uma falha gritante, não, mas uma falha de atenção. Porque se nós lembrarmos como é que aconteceu o gol do time do Amazonas, é uma bola quicada na área, onde tem tempo para se resolver qual é a melhor tomada de decisão. O Zé Mário não faz isso, nenhum dos zagueiros faz isso também, que era simplesmente bota a bola para fora, chuta para escanteio, bota a bola para lateral, ninguém tirou, ela sobrou para o meio da área e sai o gol do Nico, o único gol da partida. Mas, sendo assim, eu não quero crer que foi por conta de posicionamento, porque mudou o esquema. Não, o gol do Amazonas não surgiu por isso. Foi muito mais falha, foi muito mais desatenção, foi muito mais uma falta de tomada de decisão mais assertiva. Bom, com o passar do jogo, se empatando já não era suficiente, avaliem perdendo, dentro de casa. Então precisava mudar aquela conjuntura. O Regis vai para mais um jogo onde ele não rende bem, e dessa vez até com algumas oportunidades de finalizar, gente. Ele teve chance para isso. Como ele jogou até fora de posição, ele acabou aparecendo mais na frente, com algumas oportunidades para finalizar. Ele faz uma jogada muito bonita na partida, né? Ele dribla 3 jogadores do Amazonas e falta o quê? A finalização. Na hora que ele pisa na área, que ele entra na área, não chuta, não testa o goleiro. Não testa. O Renan fez uma defesa no jogo inteiro. O Santa chegou algumas vezes com situação de gol, mas não finalizando na barra. Vamos testar o goleiro. De repente o cara falha, de repente o cara reboteia uma bola para a finalização de um segundo jogador que está chegando, mas não. O Santa ficou com essa dificuldade de chutar, de finalizar. E o Regis faz realmente essa linda jogada. Dribla 3, ele passa no meio de 2, dribla mais um. Ele é habilidoso, ele é um jogador técnico, mas não finalizou para o gol. E até aqui ele não conseguiu demonstrar um futebol a contento. Um futebol que vá suprir o que o Santa está precisando nessa posição. Sendo assim, o que é que se esperou? Na hora que o Regis sair, quem vai entrar é o Patrick Alan. De novo eu venho com a defesa do Patrick. Bom deixar muito claro que eu não classifico o Patrick Alan como um grande jogador, não. Como um grande atleta. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando o Náutico faz a campanha do ano passado, que o Patrick estava por lá, até a contusão do Patrick Alan, quem estiver relembrando agora de que ele se contunde, e é uma contusão que o tira por um bom tempo do time, até aquele momento ele era o melhor jogador do elenco do Náutico, o melhor. E aí vem a contusão. Ele era o melhor e ele era o artilheiro, tá? O Paulo Sérgio estava machucado. Ele era o melhor jogador do time e era o artilheiro do time. E a gente está falando do Náutico na Série C, era onde o Náutico estava no passado. Ele era o melhor atleta, tem a contusão. Quando ele volta, os caras estão em outro ritmo. O Náutico já tinha contratado o jogador também para a posição dele. E é claro, que a situação de titularidade, de bom desempenho, ela é prejudicada até o final da competição. Mas é um jogador que tem a sua qualidade, uma boa qualidade para contribuir. Não entrou na partida de ontem. Vem tendo oportunidades, como o Claudinei falou ontem, nos outros jogos, não foi titular, mas foi aproveitado em várias partidas. É, verdade. Mas entrar num jogo em Aracaju, onde o Santa estava jogando a pior partida, cara, eu acho que é a pior do ano, contra o Confiança, e coloca o Patrick Alan com quase 30 minutos do segundo tempo, é muito difícil do cara resolver dessa forma, Jogando terrível. Já era para na hora do intervalo lá em Aracaju ele ter entrado na partida, para tentar criar de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas não aconteceu lá, e nesse jogo da Arena, pior ainda. Aí o Patrick não entra no jogo. Claro que ele seria questionado sobre isso na coletiva. E não convence por quê? Porque o Claudinei, ele vem explicar uma característica do Patrick Alan, e aí tudo bem dele enxergar o Patrick dessa forma,
que é um meia que vem muito, desce muito para buscar a bola nos pés ali dos zagueiros. É o que foi dito pelo Claudinei, eu só estou reproduzindo aqui, tá? Primeiro que eu acho que isso é até capacidade do jogador, né? De às vezes enxergar uma dificuldade de saída de bola do time e ele se propor a sair da posição dele e vir buscar o jogo no pé do zagueiro. Acho que essa é uma situação, né, de dizer assim, caramba, o cara tá afim de jogo. Ele não fica lá paradão esperando. Agora, segundo, vamos para uma explicação bem óbvia. O treinador do time, quando visualiza uma necessidade durante a partida, chama o atleta, vou ter que mudar o panorama desse jogo. Chama um atleta, ele não tem aquela conversa de pé de ouvido ali. Cara, por favor, ô Patrick, você vai entrar no jogo e eu quero você no entre linhas. Eu quero você mais avançado. As linhas dos caras, dos adversários, estão muito baixas. Você está observando aí o jogo, como é que tá. O Amazonas recuou todas as linhas. A gente só está indo para cima. Eu não quero você indo buscar a bola no pé do zagueiro. É simples. Eu quero a tua criatividade no entre linhas, apesar de que as linhas estão muito baixas. Mas da meia ofensiva para frente. Eu quero você ali. Deixa o outro trabalho de conduzir a bola para Fabinho, para Balotelli, para quem tiver vindo de trás. Espera a bola chegar para você lá na frente. Eu quero ter o penúltimo passe e outra, chuta. E ele chuta mais do que Regis. Não vou comparar a qualidade de carreira do Regis com o Patrick Alain. Não vou. Regis é superior, claro que é superior. Mas o passado recente do Regis é de banco de reserva na Ponte Preta, é de banco de reserva em outras equipes. Né? Eu estou falando do passado recente. A carreira toda do Regis é indiscutivelmente melhor, claro. E aí o intuito não é nem comparativo, não. Eu acho que no decorrer da campanha do Santa vai dar para aproveitar bem os dois. Que o Regis se encontre no Santa e dá para aproveitar muito o Patrick Alain também. Tem jogo que, na minha concepção, cabem os dois, tá? Tem jogo. Eu já sei que tem muita gente que vai dizer assim, vai ficar sem marcar, vai ficar sem atacar. Eu concordo com a fala de vocês, mas tudo é orientação do treinador. Posicionamento, onde é que você vai estar postado dentro do campo, onde é que os atletas vão estar colocados. Porque marcação bem feita, hoje em dia também é muito posicionamento dos jogadores. Não é só aquela coisa de ficar correndo feito louco atrás da bola. Esse cara marca muito. Deixa que às vezes ele está sendo feito de bobinho pelo time adversário. O cara está para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e o time tocando bola. Posicionamento é fundamental. Armação tática é fundamental. Por isso que eu digo que determinados jogos cabe sim Patrick, Alain e Regis bem posicionados. Bem posicionados, se movimentando com inteligência. Mas só complementando, então, Patrick, quero você na meia ofensiva, aproveitando o teu bom penúltimo passe e você chutando para gol. Orientação do técnico. E o jogador tem que cumprir. Cumpra o que foi determinado para você. Ele iria entrar para fazer o cumprimento do que o Claudinei tinha determinado. Então, a explicação quanto a Patrick Alain não foi interessante, para mim não convenceu. Acho que em outros pontos ele não teve arrogância, ele não foi radical, né, de que pode sim fazer algumas alterações, fazer algumas modificações para tentar fazer o time produzir melhor. Só que isso é para ontem. São 2 derrotas seguidas no campeonato. Eu não quero acreditar aqui que a campanha do Santa em 2026 vai ser apenas para se manter no campeonato da Série C. Não é esse o intuito. A torcida não vai aceitar isso em uma terceira divisão. Não vai. É muito diferente da história de uma Série B de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Há tantos e tantos anos que o Santa não pisa lá. Se consegue o acesso, tem que haver um bom trabalho lá na frente da comunicação para explicar isso, tentar explicar isso para o torcedor. Não é fácil. Mas em Série C, não. Em Série C, o Santa nunca vai poder pensar em apenas se manter numa divisão assim. Então, o trabalho tem que ser de acesso. E aí não pode estar ficando muito para trás na pontuação. Só um detalhe para a gente fechar, que o torcedor vinha colocando, e com razão, e nós da imprensa também, durante uma semana ou mais, que é a questão dos salários atrasados, que nunca deve acontecer. Jamais. Né? Sempre a gente vai dizer que está errado, claro. Né? O time não está conseguindo, o clube não está conseguindo cumprir com as obrigações que assumiu no momento que contrata um profissional. Mas o time que ganhou do Santa Cruz ontem de 1-0 está com salários atrasados desde janeiro. Desde janeiro. Uma hora essa conta vai chegar para o Amazonas. Não tenho dúvida. Uma hora isso vai dar ruim. Porque deu para Ponte Preta, que ano passado sobe, todo mundo de queixo caído, né, com o acesso da Ponte, campeão da Série C,
ganhando dos adversários, ganhando do jeito que quis do arquirrival Guarani, ajudando o Náutico, fazendo aquela campanha espetacular. Mas mesmo com acesso, os salários atrasados continuaram por lá. As consequências começaram. Caiu no Paulistão. No Campeonato Paulista, a Ponte Preta foi rebaixada para a Série A2. Então as consequências começaram a chegar. Então nunca a gente vai defender que o salário atrasado está certo. Mas a vontade do time do Amazonas e a campanha mostram 4 jogos e 4 vitórias conquistadas na competição. Então essa bengala, como o próprio Claudinei usou o termo ontem na coletiva, não pode ser usada, né? De que, olha, por conta do salário não fez isso, a vontade não veio daqui, a vontade não veio acolá. É algo que a diretoria tem mais uma semana para tentar amortizar mais alguma coisa. Fizeram isso, né? Conseguiram pagar algo no final da semana passada e que essa semana continue saldando o que tem que saldar com o clube. A renda ontem passou de 450 mil, que parte disso seja utilizado para pagar o elenco, mas o elenco do Santa Cruz não pode ficar usando isso como desculpa, não. Não pode. Porque o líder do campeonato mostrou ontem, né, de que o profissionalismo entra em campo. Ali, se eles terminaram o jogo, os caras do Amazonas, e lá dentro do vestiário, botaram o dedo na cara da diretoria, outra história. Olha aí, ó. A gente tem 4 jogos e 4 vitórias. Paguem. Né? A gente tá merecendo e muito. O Santa Cruz precisa tomar isso como exemplo também. São 2 jogos fora de casa. E só para fechar, Claudinei Oliveira disse ontem que, devido à perda de pontos em casa, vai ter que sair para esses 2 jogos para buscar 4 ou até 6 pontos. É hora da torcida cobrar essa pontuação também que o Santa Cruz vai ter que buscar para voltar para o G8 do campeonato da Série C. Escutar o técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, que diz entender a chateação do torcedor e diz que pondera e que também compreende as críticas do torcedor e da imprensa sobre o desempenho do Santa Cruz. A gente entende a chateação do torcedor, que mais uma vez fez um espetáculo aí, agradecer ao torcedor, foi, como sempre, lindo de ver o componente do torcedor. É normal que se reclame com o treinador, com os atletas, quando perde, né, tem as queixas, mas a gente tem que escutar as críticas e absorver as críticas de vocês, deles. A gente tem que estar bem tranquilo com relação a isso, né, ouvir as opiniões e pensar e repensar o que a gente fez. Eu acho que a gente pensou bem esse jogo aí, em cima do que a gente viu do adversário, de controlar o jogo no meio, dar essa liberdade para o Regis não ter tanta responsabilidade de marcação, deixar o Regis livre para ele criar, ser homem de criação. E eu acho que em alguns momentos deu certo, em outros não deu. A gente teve muitos erros com a bola, a gente errou muito com a bola, né? Se você ver as poucas chegadas do Amazonas, foi em lances que a bola estava no nosso domínio, a gente perdia a bola, ou por demorar com a bola no pé, ou por não finalizar uma jogada. E aí no segundo tempo, assim, é do mesmo jeito que a gente toma uma decisão que às vezes as coisas não acontecem como a gente espera,